Muito boa noite a todos. A paz esteja com vocês. E semana passada nós compartilhamos sobre a alegria que aquele cristão chamado Caio, e nós temos somente 3. E hoje quero falar um pouquinho sobre ansiedade. Aí fala, nossa, mas o Tiago acabou de pregar sobre ansiedade. Mas um outro tipo de anseio, assim melhor. E se der tempo, nós falaremos então sobre 5 anseios ou vontades, desejos, ou 5 sinais em que nós vemos, percebemos aqueles cristãos verdadeiros que amam cuidar da igreja de Deus. Você anseia pela volta do Senhor? Amém? Amém? Então não só de ansiar a sua volta, mas enquanto Ele não vem, anseio de cuidar, de amar um ao outro, ajudar e servir um ao outro. Vamos orar? Pai amado, diante de Ti, diante do Teu povo, diante da Tua palavra, nós queremos colocar o nosso coração diante de Ti, aonde a Tua palavra como semente possa cair numa terra boa e frutificar abundantemente. É claro que diante dessa introdução, lembramos do nosso grande amigo o apóstolo Paulo, que é visto por cada um de nós
como um homem não perfeito, mas um homem exemplar. Com certeza, ó Deus, ele não se compara com a pessoa de Cristo, mas foi um homem que lutou e venceu como um cristão autêntico e que apresenta para nós o ideal do Senhor de um crente verdadeiro. Nos abençoe na leitura, na ministração, e que o seu nome seja glorificado. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. E já que falamos do apóstolo Paulo, abre a tua Bíblia em 1 Coríntios, último capítulo 16. Me lembro que quando eu me formei no seminário Palavra da Vida, no banquete naquela noite, foi ministrado a nós alunos exatamente esse texto. E se der tempo nós vamos falar então sobre os 5 anseios dos que amam e servem a igreja de Deus. Vamos ler então? Versículo de 1 a 6 somente. 1, 6 e 7. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir. E o versículo 7 termina aqui. Ponto. Interessante que o apóstolo Paulo então escreve essa carta. Paulo está em Éfeso, que é na Turquia, perto da Grécia, tinha que atravessar o oceano, o mar, e Corinto aqui como uma cidade portuária, ele tem esse desejo de fazer essa viagem para estar com os irmãos. Só que nós temos que destacar aqui e identificar o seguinte: a igreja de Corinto foi a pior igreja do apóstolo Paulo, e nós muitas vezes somos tentados a isso. Nesse lugar não volto mais. Agora imagine o apóstolo Paulo, que esteve cuidando dessa igreja, e ele falar com todas as letras: eu não vejo a hora de encontrar com vocês e ficar um tempo com vocês, de tomar um cafezinho, de tomar um lanchinho, de andar junto com vocês, cuidar de vocês. Então nós já temos aqui, logo de cara, de passagem, um homem que tem amor em zelar e cuidar do seio da igreja. Sim ou não? Sim. E é esse desejo, anseio, vontade, o sinal, o alerta que nós devemos ter. Agora, em todo esse período difícil em que nós vivemos, onde as pessoas por qualquer coisa estão mais estressadas, estão mais nervosas, agitadas, a palavra de Deus fala que o verdadeiro servo de Deus, ele tem mansidão, ele tem maturidade, ele não guarda rancor, e ele não vê a hora de estar com o outro. Seja na sua vida particular, na sua vida coletiva, nós olhamos para o apóstolo Paulo como referência, como acabamos de orar. Não é um homem perfeito, mas é um modelo. E é claro que na nossa vida também pessoal, particular e no coletivo, Deus nos desafia a sermos assim também. E o primeiro anseio que nós encontramos é esse: o anseio da comunhão, mesmo nas lutas. Vamos falar juntos? Anseio da comunhão, mesmo nas lutas, mesmo nas lutas. E é muito fácil estar junto, estar com, quando tudo está bom. Igual o churrasquinho ontem. Marca um churrasco, está todo mundo lá. Vamos resolver um problema. Opa, rapaz, acho que não vai dar. Não é assim.
O conceito naquela época, seja no Egito, na Síria, na Palestina e em tantos outros lugares, haviam aqueles monges que viviam isolados, que não buscavam comunhão e viviam meditando isoladamente. E a palavra de Deus não diz que isso era o ideal. O ideal de você ter uma vida cristã de comunhão com Deus é estar junto com pessoas. No Oriente também predominava a solidão, onde encontrava-se os estilita, que viviam anos isolados, não só em mosteiros, mas agora em estacas, anos. E isso mostrava que eram homens puros e que eram procurados para dar conselhos a líderes. A palavra de Deus mais uma vez vai contra o isolamento, contra a quarentena, de que nós devemos dar um jeito, seja atrás de uma cerca, se relacione, seja num telefone, seja num cartaz, se vira, mas não deixe de se relacionar. Embora haja lutas, haja diferenças, nós estamos vendo de que o apóstolo Paulo faz essa viagem, ele tem esse desejo, esse anseio. Eu não vejo a hora de estar com aqueles que mesmo me maltratando, falando mal de mim, me ameaçando, sendo opositores, eu quero ter comunhão mesmo no meio das lutas. É difícil você ver uma igreja se associando a paganismo, uma igreja que na hora da ceia se embriagavam, uma igreja onde as pessoas desejavam o mal do apóstolo Paulo. Mas o que faz um homem maduro, experiente, não ser carnal e nem infantil, de ter um relacionamento centrado e contrário aos seus inimigos. Nós precisamos aprender a superar e perdoar tudo e todos. Nós vivemos isso na pele nos dias atuais. O mais fácil é você pegar e sair e ir embora. Mas o que Deus espera de nós crentes verdadeiros num período e época que nós vivemos é termos anseios assim. Segundo anseio que nós encontramos está substanciado no versículo 8 e 9a. Versículo 8 diz assim: ficarei porém em Éfeso até o Pentecoste. E o versículo 9 fala: porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. Olha só que interessante aqui. O apóstolo Paulo está relatando de que o seu anseio, número 2, é vontade de trabalhar. Anseio de trabalhar e ter resultados. Um grande desafio também, né? Hoje ninguém quer trabalhar. Está todo mundo aproveitando a quarentena para receber alguma oferta, algum dinheiro e se prorrogar 5, 6 meses, 10 meses. E Paulo fala: eu quero trabalhar e ter resultados. Esse é o desejo, o anseio de um cristão autêntico que ama e serve a igreja. E o que salta aos nossos olhos é o terceiro anseio, que é mais desafiador ainda e parece um grande paradoxo. Porque o final do versículo 9 fala assim: e existe muitos adversários, há muito perigo. Irmão, se você vê o perigo na sua frente, a melhor coisa e a primeira coisa que vem à tua mente é fazer o quê? Sair correndo, fugir, dar a volta. E Paulo está vendo o obstáculo, ele está vendo os seus inimigos, e ele tem o terceiro anseio, o anseio de vencer obstáculos,
de ultrapassar barreiras, de aniquilar os seus inimigos. E a gente aprende uma grande lição com aquele que ama e serve a igreja. Para ele não há problema, para ele não há barreiras, para ele não há obstáculos. Assim foi Jesus na cruz, que é uma barreira sobremodo gigantesca, ter que passar pela cruz. Ele enfrentou a cruz por cada um de nós. Logo está o Pai, está o Filho, e o apóstolo Paulo segue o mesmo exemplo. Se preciso for, morrer. E muitas vezes nós nos desanimamos por poucas coisas. Ficar ali, porque uma grande porta oportuna se abriu, de ter o anseio de trabalhar e ter resultados. Só que agora, diante dos adversários, a vontade de vencer era maior do que os seus problemas e obstáculos. Eram razões para não desanimar, eram motivos, anseios, diante dos seus oponentes, diante das acusações. O anseio de vencer, seja qual o preço for. E o nosso coração vai ficando mais agitado e vai ficando com esse interesse de descobrir mais anseios desse homem que ama e serve a igreja. O versículo 10 continua. Versículo 10 até o versículo 14 diz assim: E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu trabalho. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venham ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco, em companhia dos irmãos, mas de modo algum era a vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Muito bem, o apóstolo Paulo aqui cita duas pessoas, e aonde ele faz essa comparação, esse paralelo sobre o seu quarto anseio. O anseio de, não se fala muito isso nas igrejas hoje, mas um cristão que ama e serve a igreja, ele tem esse anseio. O anseio de disciplinar se preciso for. Não estou falando que você deve andar com uma lupa e procurando defeito na vida do irmão. Porque se você ficar procurando defeito, você vai achar mesmo, porque todo mundo é pecador. Mas a ideia de você estar ali pronto para servir, a ideia de contribuir na orientação bíblica, de corrigir o irmão, de exortar o irmão. Então, o quarto anseio daquele que ama e quer servir a igreja é disciplinar se preciso for, como nós fazemos com os nossos filhos. E é interessante então que o apóstolo Paulo vai usar aqui tanto Timóteo como Apolo. Timóteo, ele era um pouquinho mais tranquilo nessa área de disciplina. Não que ele não fazia, mas agora Paulo cita outro nome. Um homem chamado Apolo, um evangelista, um líder experiente, um teólogo. Inclusive Apolo havia pastoreado essa igreja. E Paulo diz: da forma como Timóteo e Apolo, eu também quero cooperar, se preciso for, na disciplina da igreja, para proteger essa igreja, pelo amor que eu tenho para com os irmãos. Porque a palavra de Deus fala que o amor disciplina e não faz vista grossa. Por isso que muitas vezes olhamos para o seio da igreja brasileira e mundial, muitos erros, tanto teológicos como
como erros morais, e por aí vai. Mas o desejo aqui, que é o anseio que nós estamos falando, ou o alerta, ou o sinal daquele cristão que tem o zelo de amor em servir a igreja, ele age dessa forma. E nós então encerramos olhando para o versículo 15 e 16. Não lemos o versículo 13, mas ele está relacionado também a esse desejo de cuidado, de tato, de compromisso em contribuir, em disciplinar, porque fala: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos com coragem, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Esses dois versículos aqui mostram o desejo e o cuidado que eles tinham de cuidar do outro e se disciplinar se preciso for. E terminamos então com o versículo 15 e 16, que diz do último anseio: e agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas é as primícias da Acaia e que se consagram ao serviço dos santos, que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. É interessante que o apóstolo Paulo cita aqui alguns nomes de pessoas ao qual ele também tinha um anseio, como aquele que ama a igreja, que quer cuidar da igreja. Ele tem um anseio de dar honra a quem merece honra, de dar mérito a quem merece mérito, de dar respeito a quem merece o respeito. Que muitas vezes nós olhamos para o seio da igreja e vemos aqueles que trabalham, que labutam, que se esforçam, que congregam, que cooperam, que se destacam, e nem um obrigado nós falamos. E o anseio daquele que tem zelo e amor ao cuidado da igreja, ele tem esse anseio de observar aqueles que se dedicam, que são atuantes. É interessante que o texto não fala aos diáconos e aos presbíteros, está falando para qualquer irmão em Cristo, como nós vimos semana passada, a alegria de ver os irmãos como Gaio. E é interessante que dar a honra a esses irmãos que amam e servem, que é o que nós estamos aprendendo nessa noite, que se empenham, que tratam as pessoas com amizade. Então, irmãos, que esse desejo esteja no nosso coração, esses anseios estejam no nosso coração, essas vontades estejam no nosso coração, de que se nós de fato amamos a igreja, se de fato nós servimos a igreja, nós temos que ter esse anseio de comunhão mesmo no meio das lutas, mesmo no meio das barreiras. Não só ter essa comunhão, mas também trabalhar querendo ver os resultados, e os frutos virão. E temos também o anseio de vencer esses obstáculos, mesmo que muitos sejam os adversários. E em quarto lugar, nós entendemos biblicamente que esse discípulo amado de Deus, que serve a igreja, ele tem o anseio de disciplinar se preciso for. Por isso ele demonstra o seu zelo. E finalizando, o anseio de dar respeito e honra a quem merece, porque são pessoas que sabem tratar o corpo, o rebanho, com docilidade, com amizade, são cooperadores e que deixam uma grande lição para nós. E Paulo então, como deixou bem claro no versículo 15 e 16, eu oro, eu peço que esses da Acaia, os que consagram o serviço dos santos, que também vos sujeitais a estes,
como também a todo aquele que é cooperador, que ama, que é obreiro, que serve. Amém? Vamos orar. Senhor, como é bom podermos estar na Tua presença e ouvirmos a Tua palavra, e nela nos deleitarmos e também ao mesmo tempo nos alinhar, de sermos exemplo como o apóstolo Paulo e não super-heróis, porque só o Senhor Jesus foi. Que possamos ter esse anseio, porque nada causaria maior prazer do que no final da vida poder olhar para trás e ver que o nosso alvo nunca mudou, de que não abandonamos a fé, que falamos crer, que cultivamos a sede pelo Salvador, que os nossos sonhos, os nossos anseios possam depender do Teu prazer para se realizar, tendo esse amor completo, esse cuidado sincero, e que juntos possamos desejar tornar esses sonhos cada dia mais realidades, verdades no amanhã. E é no nome de Jesus que nós oramos isso para mim, para nós como igreja. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Nada causaria maior prazer, melhor prazer, no final da vida poder olhar para trás, ver que o meu alvo nunca mudou, não abandonei a fé que disse crer, cultivar a sede pelo Criador. Meus sonhos, anseios, dependem do teu prazer para se realizar.